Os policiais não perseguem apenas criminosos. Às vezes, eles capturam coisas que simplesmente não podem ser explicadas. De sombras assustadoras a figuras fantasmagóricas completas, até mesmo eles ficam apavorados. Juro por Deus que vi alguém no carro. Fique por aqui enquanto mergulhamos em algumas das filmagens mais assustadoras já registradas em serviço. Segura aí e já volto. Your registration is what the? Sarah? O caso de Sarah. Uma mulher chamada Sarah foi parada pela polícia por excesso de velocidade e estava prestes a receber uma multa. Enquanto o oficial verificava seus dados, descobriu que o registro do carro dela estava vencido. Justamente quando o policial se virou para perguntar à motorista sobre isso, ela desapareceu. Sim, sumiu sem deixar rastros. Segura aí, Sarah, já volto. Ok, seu registro está... O quê? Sarah? Mas que diabos? O oficial procurou por toda a área, mas não havia sinal dela. Era como se tivesse evaporado no ar. O desaparecimento repentino e inexplicável deixou todos em choque. Aconteceu tão rápido que o policial ficou completamente atordoado, incapaz de entender o que acabara de presenciar. Foi um momento verdadeiramente assustador. Academia Assombrada. Em um parque silencioso, policiais testemunharam algo tão bizarro que só conseguiram ficar parados assistindo. Um aparelho de musculação estava sendo usado, mas por quem? Isso ninguém sabia, e o debate continua até hoje. Então, outra pessoa chegou para uma aula de spinning, bem antes do horário. A academia estava vazia, certo? Errado. A bicicleta estava girando sozinha, sem ninguém nela. É seguro dizer que esses equipamentos pareciam assombrados. Gritos no cemitério. A polícia foi chamada para investigar invasores em um cemitério, mas o que encontraram foi algo muito pior. Quando se aproximaram, gritos aterrorizantes encheram o ar, mas não havia ninguém à vista. Os policiais não pensaram duas vezes, correram o mais rápido que puderam. Afinal, depois de ouvir gritos tão aterradores no meio da noite, fugir daquele cemitério parecia a escolha mais sensata. Policial versus fantasma. Ela está dirigindo, os L's estão no banco de trás. Ela continuava falando com a mulher. Em uma noite sombria, uma policial novata foi trancar os portões do infame Mirante Pali, no Havaí. Ao se aproximar, avistou uma mulher vestida de branco. Lembrando-se dos avisos sobre essa figura fantasmagórica, ela se aproximou com cautela, mas a mulher não estava de pé. Estava sentada no banco de trás do carro dela. O pânico tomou conta, mas a policial seguiu um conselho antigo. Fale com o espírito. Oi, tia, o que faz aqui sozinha? A entidade permaneceu em silêncio. A policial continuou falando e, de repente, a figura desapareceu. Mulher possuída. Lá na Polônia, o comportamento de uma mulher tomou um rumo assustador. Ela estava possuída ou simplesmente enlouquecida. Seus gritos aterrorizantes ecoavam pelo local enquanto a polícia tentava intervir, mas ela se recusava a sair de seu esconderijo, apenas espiando com o rosto parcialmente visível, tornando tudo ainda mais assustador. A linha entre a realidade e o horror parecia se dissolver naquele momento, mas mesmo assim, os policiais não recuaram e decidiram investigar o que havia atrás daquela porta. Fantasmas de Gettysburg. Enquanto dirigia pelo lendário campo de batalha de Gettysburg, um dos lugares mais assombrados do Sewa, Greg Wing capturou imagens de arrepiar, aparições fantasmagóricas correndo pela estrada. O local foi palco de uma das batalhas mais brutais da Guerra Civil Americana, com cerca de 51 mil soldados e 5 mil cavalos mortos em apenas 3 dias. Os espíritos dos caídos ainda parecem vagar por ali. As figuras etéreas e translúcidas que Greg filmou deixaram sua família se perguntando: seriam ecos do passado ainda assombrando o presente? Police, anyone inside, make yourself known. Policial versus intruso ou algo pior. Se alguém estiver aqui, se identifique. Um chamado ao 911 alertou a polícia sobre uma invasão domiciliar, mas ao chegarem não encontraram ladrões, apenas algo muito mais assustador. A casa parecia vazia, mas sons estranhos ecoavam pelos corredores. Tem alguém aí? O policial revistou cada canto e, no final, chegou a uma conclusão perturbadora. O local não estava apenas abandonado, estava assombrado. Certeza
de que essa lembrança vai assombrá-los para sempre. Palhaços assustadores na estrada. Negativo K. Nada a mais, apenas os C na esquina. Um chamado de emergência levou a polícia a uma cena bizarra. 2 palhaços parados na beira da estrada, aterrorizando motoristas que passavam. Mesmo com a chegada da viatura, eles mal se moveram. Isso fez com que alguns acreditassem que algo ainda mais sinistro estava acontecendo ali. Se você tem medo de palhaços, essa história com certeza não ajuda em nada. A Bruxa de Branco. Na Arábia Saudita, policiais se depararam com algo que desafia toda explicação. Uma mulher de branco estava parada no meio da estrada, mas ela não era uma mulher comum. Sua cabeça estava inclinada para frente em um ângulo antinatural e sua postura inteira parecia distorcida. Então, de repente, ela começou a perseguir o carro da polícia. Parecia um jogo de gato e rato, mas felizmente ela não manteve a perseguição por muito tempo. Capturado em câmera bloqueando pessoas de interromper o que parecia ser um ritual demoníaco. Sua postura intensa e advertências enigmáticas já eram assustadoras, mas de repente a cena tomou um rumo drástico. Aqueles que ignoraram seus avisos logo se arrependeram, pois eventos ainda mais sombrios se seguiram. Esse encontro deixou mais perguntas do que respostas, junto com uma sensação persistente de medo e os certas mãos batendo. Certa noite, um homem e seu cachorro foram acordados por latidos incessantes. Seu cachorro, normalmente calmo, estava claramente inquieto, rosnando e encarando algo do lado de fora. Após alguns momentos, eles ouviram batidas na porta. Meu Deus, não foi apenas uma vez, mas um ritmo constante, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Fique calmo, o que você está... O homem foi até a porta e chamou, mas ninguém respondeu. Ele abriu a porta lentamente, apenas para encontrar a soleira vazia. Não havia ninguém por perto. O incidente o deixou confuso e inquieto. Vamos, Charlie. Carro abandonado. Durante uma patrulha tarde da noite, um policial viu um carro abandonado parado na estrada. Parecia suspeito, então ele decidiu investigar. Ele jurava ter visto alguém sentado dentro, mas quando abriu a porta, não havia ninguém lá. Tem alguém no carro? Juro por Deus que vi alguém dentro. Pensando ser apenas um engano, ele se afastou. Mais tarde, ao revisar as imagens da câmera corporal, ele ficou petrificado. Uma mão pálida estava claramente pressionada contra o para-brisa, deixando uma marca fantasmagórica. O policial não conseguia explicar o que havia acabado de testemunhar. Horror no hotel. A curiosidade de uma garotinha se transformou em terror quando ela abriu as cortinas de seu quarto de hotel e viu alguém do lado de fora. Uma figura sombria passava pela janela, enchendo o ar de tensão. Parecia estar olhando diretamente para elas. Estaria apenas passando ou tinha alguma intenção sinistra? A pergunta permaneceu sem resposta, pois a figura nunca mais foi vista. Portas assombradas do metrô. Tarde da noite, um segurança de uma estação de metrô gravou algo inexplicável. As portas giratórias abriam e fechavam sozinhas, como se movidas por uma força invisível. Ele ficou tão assustado que não teve coragem de se aproximar. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. As portas do metrô pareciam ganhar vida, mas apenas quando a estação estava completamente vazia, em pânico e invisível. Uma mulher chamada Hannah ligou para a polícia, alegando que seu carro estava cheio de pessoas. No entanto, os policiais não conseguiam ver ninguém. Ela estava aterrorizada, apontando desesperadamente para os assentos, insistindo que havia estranhos invisíveis dentro do carro. Seu medo era real, suas palavras eram arrepiantes, mas sem poder ver nada, os policiais pouco puderam fazer para ajudá-la. Terror vagueante. Em 2023, algo verdadeiramente assustador aconteceu em Manágua, na Nicarágua. Policiais patrulhando a área capturaram em vídeo uma figura flutuando no meio da estrada, com longos cabelos esvoaçantes e um rosto assustador. A imagem fez qualquer um sentir um arrepio na espinha. Rapidamente, o vídeo viralizou. Seria um efeito visual estranho ou a própria Llorona assombrando as ruas? O mistério permanece. Encontro com um Ifrit.
Um policial ficou preso no meio do nada com um pneu furado. Próximo dali, havia uma casa velha e abandonada. Ele decidiu procurar ajuda, mas assim que entrou, tudo mudou. Bem diante dele estava uma criatura saída de um pesadelo. Não era um fantasma, nem algo que ele já tivesse visto antes. Era muito pior. O policial preparou-se para se defender, mas a criatura não atacou, apenas rosnou e bloqueou sua passagem. Foi então que ele percebeu. Estava cara a cara com um Ifrit, um espírito demoníaco ardente, anei olhos assustadores. Um homem voltava do trabalho tarde da noite quando viu uma mulher parada à beira da estrada. Ao passar por ela, olhou rapidamente e seus olhos eram completamente negros. Ele congelou de medo e saiu correndo sem olhar para trás. A imagem daqueles olhos escuros ficou gravada em sua mente. Ele nunca descobriu quem ou o que ela era. Figura misteriosa. Em uma pequena cidade da Indonésia, um homem olhava pela janela no meio da noite quando viu uma figura escura parada na estrada. Algo parecia estranho nela. De repente, outra figura apareceu. Os dois começaram a agir de maneira bizarra. Após alguns momentos, se separaram e seguiram direções opostas. O homem ficou sem entender o que havia acabado de testemunhar. Quem ou o que eles eram? Sombra sombria. Explorando um prédio abandonado, Chris ouviu um som estranho vindo de uma das salas. Quando entrou, viu uma figura sombria movendo-se no centro do cômodo. O que é isso? Seu coração disparou enquanto tentava se aproximar, mas a sombra simplesmente desapareceu. E assim, em meio à escuridão daquela casa abandonada, os policiais perceberam que não estavam sozinhos. Mas antes que pudessem agir, a coisa simplesmente desapareceu diante de seus olhos, deixando para trás apenas um silêncio perturbador e uma marca no chão impossível de explicar. O que era aquilo? Para onde foi? E mais importante, ele realmente foi embora? Se você quer mais mistérios como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque lembre-se, nem tudo que desaparece deixa de existir.